Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Você achou Atos 19? Todo mundo encontrou? Atos 19, vamos comigo lá no versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Gente, vamos lá. Influenciados pelo Espírito Santo. Eu sei que vocês já estão aqui desde sábado, sendo abastecidos, reabastecidos e recebendo porções excelentes de Deus. Se você ainda não entendeu até aqui o que é ser influenciado e influenciar por intermédio do Espírito Santo, ainda bem que ainda tem hoje. Porque se ainda não entendeu, eu posso te afirmar com toda certeza, o céu ainda tem muito para fazer contigo até o final. Numa geração tomada pelo poder da influência, hoje em dia vale quem tem número. Hoje em dia vale quem tem engajamento. Hoje em dia vale quem tem poder no que a gente fala acerca de rede social, acerca da visibilidade. Nós somos a geração mais tecnológica que existe. Nós somos uma geração extremamente influente e influenciável. Nós somos uma geração que o influencer aparece vestido numa roupa e no outro dia ela já está esgotada, porque todo mundo quer usar igual. E é muito interessante a gente entender que toda essa visão de influência, ela é maravilhosa em seus grandes aspectos. A igreja hoje ela tem um poder extraordinário nas mãos. Através da tecnologia, através de tudo aquilo que Deus tem proporcionado. Mas existe algo chamado poder, que Paulo vai dizer que para alguns é loucura, mas para nós é poder de Deus. Esse evangelho que é poder de Deus, ele não é adquirido, meu irmão, de forma rápida, simples e banal. Esse poder de Deus, esse evangelho, que não me é provado com números, que não me é provado com uma foto com o microfone na mão, que não me é provado por aquilo que o meu talento corrobora. Esse evangelho, escrito aqui que você tem acesso, e se você parar bem para observar, se você parar bem para analisar, desde os primeiros versículos da Bíblia Sagrada, nós estamos vendo acerca do poder do Deus que nós servimos. Nós servimos o Deus do haja, nós servimos o Espírito que pairava sobre a face das águas.
Nós servimos ao Espírito Santo, nós servimos ao Senhor Jesus, que em sua magnitude e magnificência não ousou ser como a Deus, mas assumiu a posição de servo, aniquilando-se a si mesmo. Esse poder, perceba, esse poder, esse evangelho de poder, a gente precisa entender qual nível de influência nós levaremos para essa concepção de evangelho de poder. Eu tenho um grande desafio hoje, como líder de uma congregação. Hoje a minha maior preocupação é o que as minhas ovelhas estão consumindo, quem eles estão ouvindo. O que é que está chegando ao coração deles? Porque acredite, irmão, um coração dominado por uma influência errada prejudica todo um exército. Nós vivemos a era da guerra que não é mais visível, é ideológica. O nosso país é um país extremamente em paz, se a gente for comparar com outras nações, mas a guerra que está acontecendo dentro da nossa nação é ideológica. E eu não sei se você está percebendo, mas em todo tempo, Deus está falando com a sua igreja. E a palavra de Deus é tão simples. Tudo que Deus tem dito é: o evangelho é poder. E não é poder para você sair rodando aqui dentro. É muito bom, vai por mim, irmão. Eu sou pentecostal, maranhense, nascida lá numa terra de fogo mesmo. Só que o evangelho de poder não é o poder que eu rodo aqui dentro. Não. O evangelho de poder não é o poder que eu falo em línguas estranhas aqui dentro. O evangelho de poder é o evangelho que quando eu entro na sala de aula, alguém olha para mim e diz: tem algo diferente nele. Evangelho de poder é eu chegar diante da turminha de colegas e eles estarem falando besteira e calarem a boca quando eu chegar, porque alguém vai dizer: tem algo diferente nele, eu tenho que respeitar. Poder não é o que eu falo. Poder não é a palma que eu bato. Poder não é o tei que eu solto. Poder é aonde eu andar e eu entender que aonde eu piso se torna uma embaixada do reino de Deus na terra. E o que é uma embaixada de uma nação? Lá em Brasília tem várias. Você passa, você vai ver a embaixada da América, a embaixada de Portugal, a embaixada da China. E você entra nessa embaixada, parece que você está em outra nação. Se você tem a oportunidade de ir numa embaixada, você vai ver que lá você está num pedacinho daquela nação que ela representa. Não importa qual cidade que ela está, se o fuso horário é diferente do da nação dela, quando você entra lá parece que o clima é da nação. E eu quero ver se você está entendendo. Quando Deus diz para você que evangelho é poder, não é para você rodar aqui não. É para você entrar na sua casa que ninguém serve ao Senhor e fazer lá a embaixada do reino. Porque quando Deus olhou para você, Deus é estratégico, específico em olhar para a gente e visualizar aquilo que nós vamos nos tornar por causa do poder do seu evangelho. Eu sei que você sabe aonde você estava quando Jesus te encontrou. Se eu te desse aqui esse microfone para você dizer de qual lamaçal Jesus te tirou,
Eu sei que pela lógica humana, com o histórico da tua família, nem para estar aqui você estaria. Eu sei. Eu sei que pela lógica das maldições que foram proferidas sobre você, não era para você estar sentado aqui, era para você estar pulando em qualquer bloquinho por aí. Eu sei. Mas por causa da graça, Ele olhou para você. Ele olhou para você. E quando Ele olhou para você, Ele não viu a situação da tua família. Quando Ele olhou para você, Ele não viu o passado dos teus pais. Quando Ele olhou para você, Ele não viu o que você estava fazendo. Ele disse: por causa do poder. Por causa do poder. Eu imagino ele passando na beira daquela praia, vendo um homem lavando rede, decepcionado, chateado, porque passou a noite inteira pescando e não conseguiu nada. Olhou para ele, imagina alguém dizendo: cuidado com esse aí, viu? Pensa num cabra difícil. Pensa num cabra complicado. Simão, o nome dele. Não anda perto não. E Jesus dizendo: vou lá pedir o barco emprestado, porque alguém está vendo Simão, eu estou vendo um pastor pregando e 3.000 almas se rendendo. Você está entendendo que Deus está falando com você? Por causa do poder. Ele não olhou para você e viu aquilo que você aparentemente oferece. Porque o Evangelho é poder. Deus encontra um homem e diz: Ananias, eu tenho alguém para levantar nesse tempo. Isso aqui é muito interessante, porque todas as vezes que Deus usa alguém, escute isso aqui, todas as vezes que Deus levanta alguém por causa de um tempo, por causa de um povo e por causa de uma geração. Quando Deus levantou você, Deus não levantou você porque Ele queria te dar uma voz bonita. Ele levantou você por causa de um tempo, por causa de um povo, por causa de uma geração. Quando Deus te entregou algo, Ele não te entregou porque Ele queria te fazer uma voz conhecida. Ele te entregou por causa de um tempo, por causa de um povo e por causa de uma geração. Ele olhou para a ousadia de um homem que para matar, que para tentar dizimar o povo dele na terra, tinha uma força, tinha uma habilidade. Eu imagino Deus olhando e dizendo: e se o poder entrar nele? Se com essa veemência toda ele persegue, mata, manda matar, é um negócio doido. E se o poder entrar nele? Deus encontra o profeta e diz: vai, porque eu já encontrei Saulo. Lembra da história? Ô Senhor, você não está vendo o que esse homem está fazendo, não? Matando todo mundo. Homem cruel, terrível. Qual é a resposta de Deus? Para mim é um vaso. Para mim ele é um vaso. Para mim ele é um vaso. Eu vou repetir até você entender. Para mim, ele é um vaso. Para mim, ele é um vaso escolhido. É por isso que Paulo vai falar do vaso e vai dizer:
Temos, porém, esse tesouro. Ele reconhece que quando Deus olhou para ele, viu nele um vaso, colocou um tesouro que nem ele teria capacidade de suportar. Aí ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, anote isso aqui que é chave de sabedoria para a sua vida. A primeira razão para que eu perceba, para que eu comece a influenciar, é a excelência do poder. A excelência do poder. A excelência do poder não é minha. Hoje em dia alguém, para contratar um influencer, vai pedir um media kit, vai dizer: eu quero ver teus números, eu quero ver o que é que você pode oferecer para mim. Aí aquele que influencia no âmbito espiritual vai dizer: o meu media kit vai mostrar o meu pecado, vai mostrar a minha natureza caída, mas a excelência do poder, a excelência do poder. Tem alguém entendendo que o primeiro fato, a primeira razão para me tornar influenciado é entender: eu sou um vaso de barro que quebra, que cai, e a excelência do... Eu canto, mas a excelência do poder é dele. Eu prego, mas a excelência do poder é dele. Eu estou regendo, mas a excelência do poder é dele. Eu estou liderando, mas a excelência do poder é dele. Quem influenciar, devolve a glória para quem é de direito. Quem influenciar, devolve a honra para quem é de direito. João, alguém dizendo: esse cara tem muita coisa. Olha o jeito que ele batiza, olha o jeito que ele fala, ele é o Cristo. Aí lá vem João Batista dizendo: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Eu sou só a voz. Eu sou só a voz. Eu só estou ecoando o que ele está gerando. Tem voz aqui, tem voz. Tem voz. Eu não estou perguntando de oratória. Eu não estou perguntando de afinação. Eu estou perguntando de voz. Tem voz. Tem voz. Deus só precisa de uma voz. O que é que Deus não faz através de uma voz? Eu estou falando de um homem assassino. Com um histórico terrível. Nem as maiores qualificações de Paulo o faria digno, se eu fosse colocar em conta tudo que ele fez. Mas Deus resolveu olhar para ele e dizer: eu não vejo um assassino, eu vejo um vaso. Eu não vejo um assassino, eu vejo um vaso. A história você já conhece. O vaso encontrou o oleiro. E quando o vaso encontra o oleiro, quer conhecer alguém que sabe influenciar no espírito? É alguém que tem o endereço da olaria de Cor. Você quer ver alguém que é influente no espírito? Ele tem o endereço da olaria de Cor. Quando Paulo encontra o oleiro diz: Paulo,
Paulo, tu me persegue, mas tu vai ser perseguido por causa de mim. Lá vai Paulo, de perseguidor a perseguido. Alguém que conhecia. Ô gente, as cartas de Paulo são de uma profundidade de conhecimento de quem Deus é. Porque se você for prestar atenção, Paulo é o cara que está sempre levantando a bandeira da graça. Tem alguém dizendo: mas meu pai Abraão, a circuncisão, isso e aquilo, não é? Paulo não é o cara que vem debatendo lei. E por favor me entenda, eu não estou te mandando ser ignorante. Estude, leia livros que falam da Bíblia. Estude. Paulo era o cara mais, não aprendeu aos pés de Gamaliel. Mas você vai ver que quando ele fala acerca de Deus, leia as cartas de Paulo. Quando ele fala acerca de Deus, ele não fala de um conhecimento que ele adquiriu aos pés de doutores. Ele não fala de um conhecimento que ele adquiriu em livros. Porque quando Oséias vai dizer, prosseguindo em conhecer a Bíblia profunda, a teologia profunda, por mais extraordinária que seja, não é maior que o conhecimento pessoal e intransferível de quem Deus é. Eu conheço gente analfabeta que quando abre a boca para falar em nome do Senhor, porque poder, olha aqui, poder não me é adquirido numa sala de aula. Poder não me é adquirido numa pregação de 1h30 no YouTube. Poder não me é adquirido num texto do meu influencer preferido no Instagram. Não. Poder, quer ver gente que tem poder? É gente que o ciclo de oração abriu. Quer ver gente que é cheio de poder? É gente que o culto de ensino deu a hora. Quer ver gente cheio de poder? Passa no quarto dele de madrugada. Poder, eu estou falando de poder, irmão. Poder para dizer câncer vai embora. Poder para dizer paralítico levanta. Por que eu não vejo mais isso, Mayra? É Deus que deixou de ter poder? Não, fui eu que me deixei influenciar por aquilo que não é tremendo e poderoso. Quer ver Deus levantar paralítico? Quer ver Deus expulsar câncer no nosso meio? Quer ver Deus começar a fazer coisas extraordinárias? Pare de admirar quem tem. Desce na olaria, dobra o joelho e diz: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei você, mas o Espírito está nesses dias buscando na terra alguém que tem coragem de dizer: eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Deus desceu aqui no Braz para procurar alguém que Ele possa derramar poder. Poder para salvar.
porque a mensagem mais poderosa ainda é a mesma. Jesus cura, salva, batiza, liberta. A gente não precisa maquiar o que já é lindo, a gente não precisa enfeitar o que já é lindo. É simples, é só abrir a boca com poder, é só abrir a boca com poder, é só abrir a boca com poder. Não precisa ter o melhor servo láxico, é só abrir a boca com poder. Poder, poder, poder. Poder vale mais que nome, poder vale mais que conhecimento, poder vale mais que título. Poder, poder. Você veio pra cá pra quê? Essa é qual uma dessas que você participa? A 10ª? Você está aqui há quantos carnavais no mesmo período, no mesmo lugar? Você veio para cá para quê? Só mais um congresso? Só mais um rodopio? E em junho tu já está querendo entregar cargo? Palhaçada é essa? Vem pra cá, roda, pula, sapateia. Uau, que dias cheios do Espírito Santo. Entrou dentro da faculdade. Não, eu não posso ser cancelado. Eu vou falar. Vem pra cá, é cheio do poder, é cheio da graça. Abre a rede social, ninguém nem tem coragem de te chamar pra ir no culto. Você veio pra cá pra quê? Pra preencher a agenda? Você veio pra cá pra quê? Porque não tinha nada pra fazer? Você veio pra cá pra quê? Porque teu líder te chamou? Você veio pra cá pra quê? O Espírito Santo está perguntando: quem é você? Que a gente fala da geração dos nossos avós, não é? Os extremistas, os quadrados. Tem 3 anos que Deus recolheu minha tia-avó. E eu me lembro de um dia que eu cheguei da escola. Eu passava a semana com ela porque eu estudava de manhã, de tarde e de noite. E não morava próximo da escola. E eu me lembro de um dia que eu cheguei da escola. Vovó estava no fogão, cozinhando e chorando. Minha avó era aquela mulher que não perdia um ciclo de oração. E ela estava chorando e eu disse: vó, o que foi? Ela disse: minha filha, eu estou com tanto medo de Jesus voltar e eu não subi. Eu falei: vó, mulher, se tu não subir, eu me lembro de dias que eu acordava de madrugada e eu ouvia a voz da vovó no quarto, toda madrugada. Quando descobrimos o câncer da minha avó, os primos se reuniram e disseram: vamos fazer um culto, porque ela não estava mais podendo ir para o culto. Ela olhou para a gente e disse: vocês estão achando que estão fazendo culto para me preparar? É Deus preparando vocês, porque eu já estou pronta. Quando a vovó piorou muito, já no início de 2020, eu tinha uma viagem missionária marcada. E os médicos já não davam mais nada. Ela já estava à base de paliativos. E era a noite que eu ia ficar com ela no hospital. E eu disse: vó, eu não vou viajar, eu vou ficar aqui com a senhora. Eu tinha medo de eu ir, Deus levar minha avó, e eu ia ficar desesperada lá. Ela olhou para mim e disse: Mayra, se você deixar de ir ganhar almas por causa de uma que já está ganha, você não aprendeu nada comigo.
Tem dias que eu oro e eu digo: Senhor, que eu tenha a mesma hombridade. Porque é muito fácil a gente se ludibriar com aquilo que é carnal. É muito fácil a gente se ludibriar com aplauso. É muito fácil a gente se ludibriar com aqueles que dizem: você é minha referência. É muito fácil. Mas Deus está procurando alguém que é cheio de poder. E para ser cheio de poder, meu irmão, você não precisa de muito. Você só precisa de um coração disponível. Você só precisa de um coração disposto. Porque o Deus que você serve para até o céu para responder um coração contrito. Eu acho interessante o versículo que nós lemos, porque olha só: e Deus, pelas mãos de Paulo, diga comigo, Deus é um Deus de relacionamento. Diga, Deus é Deus de relacionamento. Deus precisa de mim para fazer alguma coisa? Sim ou não? E por que Deus me usa se Ele não precisa de mim? No dia que Deus criou o homem do pó, Deus cria o homem depois de uma decepção terrível. Um ser que Ele tinha feito para ser extraordinário no céu resolveu ser maior que Ele. Tinha tudo, você sabe. Deus dispensa Lúcifer, porque Lúcifer não queria mais ser o que Deus tinha o chamado para ser. Porque a primeira prova de alguém que não sabe o que é ser influenciado pelo Espírito, a identidade dele logo é corrompida. Gente que tem poder, irmão, ele sabe quem é. Sabe por que a gente tem medo de saber quem é? Porque gente que sabe quem é, já logo é tido por metido. Gente que sabe quem é, já logo é tido por soberbo, irmão. É ou não é? Sabe qual a maior estratégia de Satanás na minha geração? Não é te fazer sair daqui para o mundo. Ele sabe que se ele corromper a sua identidade, o mundo entra em você e você nem percebe. Porque o que corrompe Lúcifer, porque ele queria ser quem ele não foi chamado para ser. Ele queria ser quem ele não foi chamado para ser. Quando Deus faz o homem, Deus podia ter feito o homem no céu, munido da matéria mais excelente que existia. Deus desce, faz do pó, reúne o Filho e o Espírito, e a primeira declaração de Deus é: façamos a nossa imagem e semelhança. Sabe por que a minha geração está tão enfraquecida? Porque a gente está buscando a nossa identidade nos nossos talentos. Nós estamos buscando a nossa identidade naquilo que nós somos bons em fazer. Nós buscamos a nossa identidade naquilo que nós sabemos fazer. Quando na realidade a sua identidade está impressa em Gênesis. Ele disse: a minha imagem, a minha semelhança.
Seu maior chamado não é ser um pregador para as nações. Seu maior chamado é ser filho. Seu maior chamado não é ser uma ministra às nações. Seu maior chamado é ser filha. No dia que você entender que você é filha, no dia que você entender que você é filho, chamado à imagem e semelhança do teu pai, e essa identidade foi impregnada em você, nada, absolutamente nada para você mais. Paulo certa vez vai escrever dizendo, eu amo isso aqui. Paulo vai escrever dizendo: eu, Paulo, apóstolo, não por homens, mas vocacionado por Deus. Sabe o que Paulo está dizendo? O apóstolo naquela época só era quem tinha visto Jesus a olho nu. O apóstolo naquela época é quem andou com Jesus. Mas quando a gente fala de Paulo, a gente chama Paulo de apóstolo. Por que essa regra não se enquadra a Paulo? Porque ele era rebelde? Porque no dia que as escamas caíram de seus olhos e ele viu ao Senhor, e ele ouviu o chamado do Senhor, naquele dia ele entendeu quem Deus o tinha chamado para ser. Quando ele escreve Paulo, apóstolo não por homens, ele está dizendo: eu sei o que eu ouvi, eu sei de quem eu ouvi, eu sei quem falou comigo, eu sei o que é que eu abri mão para estar aqui. Paulo, apóstolo, sim, porque quem me chamou me garantiu. Sabe por que tudo te abala? Porque nós somos uma geração de influências que estão guiando pessoas a caminhos que eles nunca foram. E tome cuidado. Você está parando para ouvir gente que fala de cura que nunca provou da cura. Mas teu pastor tu não vem ouvir no culto de ensino. Você está ouvindo gente falar de autoridade, mas você nunca sentou com a irmã da Cibe para ouvir as experiências dela com Deus. É uma geração influenciada por gente que ama sem nunca ter visto. Você me ama, irmão? Você me ama pelo que você vê na internet. Convive comigo 2 dias. Você me ama quando você vê lá eu pregando e diz: nossa, que linda. Vai lá na igreja que eu pastoreio, no dia que eu estou assim, da pá virada. Vai lá. É uma geração que tudo cai, irmão. Eu tenho certeza que os pastores que estão aqui vão corroborar o que eu estou dizendo. É uma geração que a gente não abre mais os nossos gabinetes pastorais para ouvir dizer: pastor, eu preciso de uma oração porque Deus me deu uma missão lá na minha faculdade, porque Deus me deu uma missão lá na minha escola. Não, a gente abre os gabinetes agora: eu estou entregando o cargo porque eu não aguento mais a pressão. Eu estou querendo desistir porque eu não aguento mais a pressão. Eu estou querendo ir embora porque eu não estou aguentando mais. Aí vem para cá e tem, isso é poder? É não. Porque quando Deus desce no ambiente, qualquer pelo se arrepia. Vai me dizer que você é cheio do poder porque você chorou, não. Se Deus descer no inferno agora,
vão ter que fazer um culto prestando reverência à presença dele. Aí Deus desce aqui, você vai dizer que você não sente? Sente. Sente. Chora. Porque você é humano. E quem te fez foi ele. O ímpio, se Deus descer perto dele, ele vai sentir. Porque Deus o fez. Agora poder não. Poder não é para qualquer um. Poder é para quem entende o que é sentar à mesa com ele. Poder é para quem entende o que é ele dizer: filha, eu quero que você faça assim, assim, assim. Poder é para quem veste uma roupa e o Espírito diz: não gostei porque não condiz com o que eu tenho contigo. Poder é quando Deus fala para o rapaz: não quero esse tipo de conversa, sai dessa mesa. E ele sai. Poder é quando alguém tem coragem de dizer: eu abro mão do meu desejo, eu abro mão até de amigos, mas eu não abro mão do que eu recebi. Quer ser cheio de poder? Começa a ouvir a voz do Espírito. Quer ser cheio de poder? Começa a renunciar os teus desejos. Quer ser cheio de poder? Começa a apagar esse histórico imundo do teu celular. Quer ser cheio de poder? Começa apagando aquela conta fake. Quer ser cheio de poder? Começa negando o convite que não condiz. Quer ser cheio de poder? Começa a dizer pro teu namorado te respeitar. Quer ser cheio de poder? Começa a ler a Bíblia, mergulhar na palavra, ser cheio. Quer ser cheio de poder? Começa a dizer: pecado é pecado, o errado ainda é errado. Deus vai começar a encher alguém aqui de poder. Eu vou profetizar porque Ele me ordena. É chegado o tempo de uma geração que proclama santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Deus vai levantar aqui alguém em São Paulo que tem coragem de dizer: o homossexualismo é pecado, é pecado, a pornografia é pecado, é pecado, o ficar é pecado, é pecado, a roupa indecente é pecado, é pecado. Não é só pra cabeça branca, não. É pra você, jovem. É pra você, adolescente. Chegou a nossa hora. É poder. É poder. Esse poder vai te custar muito. Vai. Esse poder vai te custar muito. Vai. Você vai chorar por causa desse poder. Esse poder vai te custar amigos. Vai.
Esse poder vai custar o teu maior sonho. Eu não posso te iludir. Esse poder vai custar a tua vida. Eu me lembro do dia que o Senhor desceu no meu quarto. Eu tinha 17 anos de idade. Todas as minhas projeções de futuro, eu estudei durante anos para passar em medicina. Depois de uma tarde inteira fazendo vestibular, Deus entrou dentro do meu quarto e disse: escolha a faculdade que tu quiser. E quando eu ia abrir a boca para dizer, porque eu sempre sonhei com a ESCS, a Escola de Ciências da Saúde. Lá só se estuda medicina e enfermagem. Meu sonho era ser ginecologista obstetra. Deus me disse: antes que tu diga a faculdade que tu quer entrar, eu preciso te lembrar que tu vai ser a ginecologista obstetra que tu sonha. Mas tu não vai ser o que eu sonhei para ti, porque eu não posso te dividir com teu sonho. Minha família achou que eu estava doida, irmão. Eu ouvi as pessoas dizer: você vai mendigar de igreja em igreja. Eu não consegui olhar um vídeo de um parto na internet, irmão. Eu me lembro da primeira criança que eu apresentei ao Senhor no ofício pastoral. Enquanto eu segurava aquela criança no colo, Deus me disse: Mayra, o teu sonho era ver criança nascer. Hoje tu apresenta criança. Todas as vezes que eu prego e uma alma se rende a Jesus, eu digo: meu Deus, eu queria ver criança nascer, e hoje eu vejo gente nascendo de novo. Vai te custar tudo, vai te custar tudo. Eu vi gente que fez cursinho comigo, entrando nas melhores universidades. Eu vi gente que estudou comigo, entrando naquilo que sempre sonhou, e eu estava ali, só pregando, só viajando. Quando as pessoas perguntam como é que você começou a pastorear aos 22 anos, uma vez me perguntaram: o que foi que tu fez para o teu pastor te colocar lá? Eu disse: ninguém estava lá no meu quarto quando eu entreguei meu sonho. Só o meu Deus viu o dia que eu entreguei o meu diploma na mão dele. E eu disse: Deus, eu vou me satisfazer com o teu altar. Esse poder vai te custar tudo, mas eu vim aqui com propriedade para te dizer: o Deus do infinitamente mais, o Deus do infinitamente mais vai fazer melhor, além do que tu planeja, além do que tu sonha. Não temem, abre mão. O Deus do infinitamente mais, isso é poder. Eu já perdi amigo por causa desse poder. Eu já abri mão de relacionamento por causa desse poder. Mas quando Paulo vai encerrar a sua vida, a sua carreira, ele diz: eu combati. Eu não venci todo dia, porque teve dia que eu tive que me fingir de morto para não morrer.
Eu não venci todo dia, porque teve dia que eu tive que literalmente ser descido por cordas de um muro para fugir. Eu não venci todos os dias. Teve dias que eu estive em naufrágio. Eu não venci todo dia. Teve dia que eu apanhei por causa desse poder. Teve dia que eu fui preso por causa desse poder. Mas uma coisa eu fiz. Uma coisa eu fiz. Eu guardei a minha fé. Eu tô com meu corpo todo marcado, mas eu guardei a minha fé. Eu perdi gente no meio da caminhada, mas eu guardei a minha fé. Eu perdi amigos, mas eu guardei a minha fé. Eu combati o bom combate. Lutei para dizer que Ele é Rei. Lutei para dizer que Ele é o Senhor. Tem alguém aqui que tem coragem de combater o bom combate? Pega a tua Bíblia, pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, celular não, Bíblia. Pega a Bíblia, levanta ela aí. Levanta ela aí. Levanta ela aí. Tudo que você precisa, você já tem. O poder está aqui. Levanta ela aí. A gente não vai se curvar para esse mundo, não. Nós vamos combater o bom combate com essa palavra. Levanta aí. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. O Espírito me autoriza a profetizar. Receba o ministério da palavra aí. Receba o ministério da palavra aí. Receba. 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 Deus preparou uma mesa aqui hoje para entregar ministério a alguém. Está na hora de influenciar.